Fala, dentista, eu sou a Milene e veja só o que eu preparei para você hoje. Para que serve um carbono de duas cores? Nesse vídeo você vai entender para que serve esse carbono de duas cores e vai com um bônus como economizar utilizando um carbono desse tipo, certo? Esse vídeo faz parte do nosso novo canal do YouTube, onde a gente vai ter diferentes quadros. E este vídeo faz parte do quadro Na Gaveta do Meu Consultório, onde o Renato e eu vamos mostrar tudinho o que a gente utiliza, por que a gente escolhe aquele instrumental ou aquele material e como é que a gente faz o melhor uso dele. Então, tem super aplicação para você, tá bom? Então, faz a sua parte, vai lá, se inscreve no nosso canal, tire suas dúvidas, faça sugestão, sugere aí o que você quer que a gente fale, que a gente vai gravar um vídeo para você, tá bom? Agora que você já se inscreveu, vamos começar? Para que serve um carbono de duas cores? Isso mesmo, carbono de duas cores são os nossos preferidos, porque eles nos ajudam a cumprir os princípios oclusais, certo? Então eu vou te contar tudo isso nesse vídeo, então fica aí, não sai daí. E tem mais, vai ter um bônus. Como é que você vai economizar utilizando o carbono de duas cores? Economizar por quê, Milene? Você não vai usar aquele carbono grossinho que você destaca que é bem baratinho? Não vou não. Por quê? Porque o barato sai caro. Às vezes dá para baratear, tá, gente? Mas nesse caso não dá de jeito nenhum. Por quê? O carboninho barato, mais espesso, ele vai fazer uma marcação diferente. Ele não vai marcar um ponto de contato, ele vai marcar uma área de contato. Então, não serve aquele carboninho que você destaca, que às vezes você até rasga um pedacinho para utilizar. Ele também tem duas cores, não é mesmo? Tem, mas não basta ser de duas cores, tem que ser do fininho. Então, esse que a gente utiliza é aqui, ó, um lado preto e um lado vermelho, é um carbono rubro-negro, assim como Milene e Renato. Renato, torcedor do Flamengo, Milene, torcedora do Atlético Paranaense, e nós três um trio rubro-negro. Então, o carbono de duas cores, ele é fundamental. Por quê? Porque ele marca pontos de contato. Ele não vai marcar áreas de contato onde tem pontos. Só vai marcar áreas de contato onde tem áreas, grandes áreas de contato. Principalmente naquelas facetas de desgaste, certo? E você falou, Milene, que ajuda a cumprir os princípios oclusais. Mas eu não tô lembrada. Então vamos lembrar o que é princípio oclusal, tá bom? Princípio oclusal da proteção mútua, onde dentes posteriores fazem a contenção cêntrica, suportam as forças verticais de oclusão, certo? E onde os dentes posteriores protegem os dentes anteriores e os dentes anteriores protegem os dentes posteriores. Os posteriores protegem os anteriores, suportando a força de contenção cêntrica, abertura e fechamento, as forças verticais, e os dentes anteriores protegem os dentes posteriores com as guias de desoclusão ou as forças oblíquas, certo? Então, forças oblíquas não podem ocorrer em dentes posteriores, só em dentes anteriores, e os pontos de contato de contenção cêntrica tem que ser mais forte nos dentes posteriores. Onde é que entra o carbono aí nessa história? Tem duas cores, certo? Tem dois tipos de força agindo na nossa oclusão, forças verticais e forças oblíquas. Muito bem? Você vai utilizar uma cor para as forças oclusais verticais, que são as de contenção cêntrica, para dentes posteriores, que devem tocar mais forte que dentes anteriores. Dentes anteriores também tem que ter toque, beleza? Então, uma cor, você vai marcar as forças de contenção cêntrica, as forças verticais, forças que devem ser mais fortes em dentes posteriores e dos dois lados com a mesma intensidade, perfeito? E com a outra cor, você vai marcar as guias de desoclusão. Então, quando você fizer essa marcação, você consegue saber exatamente onde temos forças oblíquas agindo, mesmo em dentes posteriores, se isso estiver acontecendo, que der uma interferência oclusal, e daí você vai saber como remover essas forças oblíquas, se nesse dente você não desejar, sem remover o ponto de contenção cêntrica, o ponto oclusal. Por isso, as duas cores. Esses carbonos, eles vêm assim, ó, em tiras avulsas, com uma embalagem como essa. E esse carbono tem assim uns 9 centímetros. E se liga aqui no que eu vou te dizer. Nunca você vai usar esse carbono sem dobrar. Se você utilizar esse carbono sem dobrar, o que vai acontecer? Você vai marcar um lado, por exemplo, o inferior em vermelho
e o superior em preto. Aí você vai virar para usar do outro lado, inferior em preto, superior em vermelho. Quando você oclui e tal, pode passar uma marcação e isso vai ficando confuso. Então você vai definir um padrão para você, sempre os pontos de contenção cêntrica, abre e fecha, preto, e guias de desoclusão, forças oblíquas em vermelho. Você já está padronizado e você sabe. Então, para ficar mais fácil, você vai usar dobrado, certo? Então, você vai usar ele dobrado. Mas, Milene, você prometeu que ia falar como é que eu ia economizar, porque afinal de contas você já me tirou o carbono mais grossinho, aquele barateza que eu uso, e agora você quer que eu invista num carbono? Como é que você vai fazer eu economizar? Primeiro, você tem que entender por que é importante. Então, ele é importante por causa disso, já te falei, né? Vou repetir, porque é importante que você entenda muito bem. Ele vai fazer a marcação correta dos pontos, certo? Não vai marcar uma área que vai facilitar o seu ajuste. Então, sempre que você tiver com essa oclusão bem ajustada, adequada, com as forças agindo no dente corretamente, que foi programado para isso, você não vai ter problema, não vai ter mobilidade, não vai ter sensibilidade, não vai ter retração, não vai ter lesão de bifração, certo? Então, porque você entendeu. E também porque não tem nada mais caro no seu consultório do que o seu tempo de trabalho, porque o seu tempo tem a ver com a sua qualidade de vida e o custo fixo do seu consultório. Então, 2 itens importantíssimos, tá? Então, trabalhando com carbono fino, você vai levar menos tempo para ajustar, vai dar menos oficina, o teu paciente não vai ficar voltando porque tá com sensibilidade. E eu prometi, vou te ensinar a economizar valendo, certo? Então aqui nós temos o tamanho que vem o carbono, o que nós vamos fazer? Cortar no meio. Isso mesmo, nós vamos cortar no meio e assim nós vamos ter 2 carbonos desse tamanho. 2 carbonos desse tamanho que nós vamos dobrar e vamos utilizar assim. Helene, que pinça é essa? Essa é uma pinça Miller, própria para segurar o carbono. Milene, eu preciso gastar com a pinça Miller? Facilita. Você pode usar também uma pinça hemostática e tal, mas ela facilita. Usamos uma pinça Miller com ele dobrado assim, e assim você economiza, certo? Milene, mas agora você falou, eu entendi a importância, certo? Para que serve um carbono de 2 cores? E aí, tá entendido então, não é? Tá entendido? Entendeu por que ele é importante? Por que é importante que seja esse fininho de 2 cores? Para marcar sua ponto de contato, facilitar a avaliação da oclusão ou o ajuste dessa oclusão. Não vai ter áreas de contato, vai ter exatamente o que tá tocando. E as 2 cores facilitam eu conseguir os princípios oclusais, a proteção mútua, onde os contatos dos dentes posteriores vai ser avaliados de uma maneira diferente das guias de desoclusão. E tamo junto nesse canal. Beijo imenso no seu coração. Até o próximo.